O fascínio das alturas, mensageiros do amor, Jesus querido. Posso falar com toda convicção. Quero gastar os últimos dias da minha vida em divulgar a devoção aos anjos da guarda e fazer dos meus ouvintes esse retiro dos anjos missionários angelicais. E o sistema que estou adotando quarta-feira, na missa de quarta-feira, meio-dia, que todos levem ao menos um CD dos 20, quase 30 capítulos que já falei aqui, e leve para um amigo. Ele certamente vai saber, talvez pela primeira vez, que tem um companheiro, desde a primeira respiração até a última respiração, com a responsabilidade de levá-lo para o caminho do céu, evitar o caminho do inferno, porque os anjos maus são piores que se pode imaginar. Não nos deixem em paz. E os anjos bons são os mensageiros da paz. São um pedaço do céu que nos contagia, podendo dizer a todos nós: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Jesus, será que meus ouvintes angelicais já se convenceram que quando vão à missa no domingo, sábado de noite estão tinindo, que vão às 9h30 na missa e vão comer carne fresca, viva, coração completo, que se contrai e distrai na sístole e diástole, como a hóstia Lanciano, que está lá desde o ano 600 e até hoje, 2015, continua a sístole e diástole, marcando na sacristia as ondulações das pulsações. E Jesus é Deus e nos alimenta com sua carne, que infalivelmente transforma, mas que seja tomada como carne e não ficamos presos na aparência de uma bolachinha redonda. E diz o Papa João Paulo II, o efeito máximo da Eucaristia em nós, aumentar em nós a caridade, é o amor de Deus dentro de nós, o amor de Deus inteiro, que não faz distinção de pessoas. Você que me escuta agora, tem uma pessoa que você odeia, que você não aguenta, que você xingaria em público? Atenção! A Igreja de Deus ama os inimigos. A Igreja dos homens explora os amigos. Pode estar certos que vão atrás dos pastores. Eles vão para o céu, porque não acharam no padre, que buscou o bem lá dentro. E os pastores dão uma tranquilidade, a menos de meia hora, numa psicose de massa, que faz muito bem. Se tem uma pessoa, pense numa. Aí te digo, a pessoa que você vê, que você não vê, você vê a casca. E lá dentro mora alguém. Jesus. Mora desde o batismo, dentro desta pessoa, que você tem motivo de odiar, de xingar. E ao lado dele, ou dela, está o anjo da guarda, gesticulando para você. O que vou fazer? Ele nem me conhece. Ele me esquece. E até me nega, porque ele está influenciado pelo demônio. Então, meu querido irmão, não olhe essa aparência carnal. Olha Jesus lá dentro, esmagado, chicoteado, despido, coroado de espinhos. E olhe o anjo da guarda. Por isso, meus ouvintes, fiéis angelicais, vamos fazer uma campanha de rezar durante o dia
muitas Ave Marias, com todos os anjos da guarda do planeta inteiro. Mas, padre, só tenho a cabeça, dois. Não, senhor. Faça o que São Paulo disse aos Efésios: eu vos amo em Cristo. E veja Nossa Senhora que está aqui também. Ela é rainha de todos os anjos. Olha para ela e diz: mãe, chama os anjos todos do planeta, do Nepal, da China, do Japão. Quero rezar com eles uma Ave Maria para a senhora, em lugar de todos que desconhecem, que esquecem, ignoram e negam os anjos. Por isso, meus irmãos, a expectativa na véspera de uma missa, e cada missa Jesus não está sozinho, sempre rodeado de muitos anjos, devia nos atrair muito mais do que uma campanha do Brasil de futebol, a campanha do futebol brasileiro ou do Mundial. Meus irmãos, se não tivesse interesse, me desculpe, agora eu falo uma coisa como se tivesse a última frase da minha vida: não vá para a missa, porque é culto. E o Papa Pio XII, João Paulo II diz: dá o amor de Deus em nós. Eu rezo todos os dias por todas as pessoas, meus irmãos, que esquecem o anjo da guarda. Sejam bispos, padres, monsenhores e líderes católicos. Outra coisa, meu irmão, a Santa Missa não é apenas de 400 pessoas, 20 mil pessoas na praça. A Santa Missa é sempre de todos, vivos, falecidos, santos, excluídos definitivamente, os condenados ao inferno, que é a separação eterna de Deus. Se você vai na missa, vê apenas o padre, vê o coral e vê os vizinhos, você faz um culto, por mais sinais da cruz que você fizer. Somos um espetáculo para os anjos. Cada missa é um espetáculo. Pelo menos seja lógico. Todos que estão na missa com você, tem um anjo da guarda. Por isso, meus irmãos, custa muito Jesus, que se tornou homem como nós, 100% como homem, 100%. Igual em tudo, menos o pecado. Também teve que ir ao sanitário, também teve que comer, teve que suar, teve que chorar, tudo. Mas, meus irmãos, houve uma ocasião em que Jesus teve uma depressão tão forte que chegou a suar sangue por todos os poros do corpo. A túnica ficou coalhada de sangue, os cabelos ficam quase enxaguados de sangue, escorrendo pelo rosto. Isto se chama, meus irmãos, depressão. Se não fosse pessoa divina, ele morreria pela natureza humana. Meus irmãos, a doença atual do planeta é a depressão. A verdadeira depressão é existencial. O viver é um vazio. Nada satisfaz. Ouça cada passo que alguém quer se suicidar por aí. Ouça tanta gente que está vendo inimigos de toda parte e não existem. Depressão. Jesus tornou-se igual a todos nós. E quem foi consolá-lo? Um anjo desceu do céu e consolou Jesus. Depressão é a doença do século. E os depressivos deviam invocar os anjos na depressão. Mas se eles não sabem, por isso eu peço a você que me ouve, já que nossa vida é uma aventura dilemática de eternidade, cada respiração neste instante minha é uma aventura dilemática eterna, se morrer neste instante, Por isso, se quiserem fazer isto a meu favor, encomende às vezes um CD pelo Torpedo 96 45 79 11, aquele que você escuta ou escutou, que gostou, eu mando para você
e você põe R$10 na conta bancária, eu te mando, você dá para o vizinho, para outro vizinho, para um amigo. Quem ouve meu CD, meus irmãos, pelo menos sabe que tem um anjo da guarda e sabe que é tão importante como a própria salvação. Por isso você também tem que fazer exercícios. Por exemplo, entra no ônibus, 50 pessoas. Não, 50 anjos te olham e pedem a você que ao menos você saúde eles. Você sabe o elevador, 6 pessoas. Não, 6 anjos que olhem para você e digam, me saúde. Você já ouviu falar o Padre Afonso, que fala como se estivesse na eternidade já. Você vai no consultório, no dentista, tem 3 pessoas esperando. Os 3 olham para você e dizem, você sabe que eu estou aqui. Não só vê os corpos, vê a mim também. Saúde a mim, em lugar do meu afilhado, que até hoje não me saudou e tem 58 anos. Na fila do banco, por que você não olha? Os anjos estão lá, invisíveis, mas reais. Eu gosto muito, 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 quando estou sentado lá no Itaú, esperando o motorista, quando vem criancinhas. Meus irmãos, e ainda me sorriem, caminhando lá, olhem para mim com uma penetração angelical, o anjo me acena. E passa na minha frente ônibus, caminhões, motocas, motocicletas, e tudo que é possível, do outro lado de lá a pé, lado de cá a pé, e os anjos me olham e digam, saúde-me. Este meu afilhado nunca me saudou até agora, tem 24 anos. Meus irmãos, não se esqueça, se você odeia alguém agora, que te magoou, que te caluniou, que te roubou, olhe Jesus. Ele pede perdão. Olhe para o anjo, ele pede compreensão. Por isso, meus irmãos, os anjos são tão importantes como a nossa própria salvação, e você pode influir num amigo seu, no mesmo prédio, no mesmo trabalho, adquirindo um CD qualquer que você quiser, mando, até daria de graça, mas custa sempre um dinheirinho. 96 45 79 11. E você vai fazer alegre, não só muita gente, mas muitos anjos. Mensageiros do amor. Eis se com os anjos a criação é mais ampla, a redenção mais íntima, a ressurreição mais iluminada, a ascensão mais triunfante, então o Pentecostes é mais pletórico. Outra coisa, meus irmãos, se a gente vai na igreja e só vê Jesus no tabernáculo, tu trata ele como uma pessoa de 2 pés há 20 séculos, que faz aqueles que não aceitam a sua divindade na Eucaristia. Tem muitos anjos em cada tabernáculo. Muitos, inumeráveis. Por isso, meu irmão, você entra sempre na igreja para a corte celestial. O rei desceu com a sua corte, não tem os anjos lá em cima mofando. Cenáculo gigante. O Pentecostes se desenrolou no lugar geográfico e no momento cronológico. Engraçado, o cenáculo é a sala que é de ninguém e que é de todos. É a sala internacional agora. O Pentecostes é o coroamento da missão salvífica do Senhor. Desde a encarnação até o Pentecostes, Cristo realizou a nossa salvação através do seu divino Espírito Santo, que é amor pessoal do Pai e do Filho. Os anjos que participaram da aventura humana, desde o portal do paraíso até a entrada definitiva do céu, acham também no Pentecostes o seu coroamento luminoso. Eu digo sempre, na encarnação, o Verbo se fez carne no seio de Maria, assumindo toda a carne humana até a última criança nascer. E no Pentecostes, Jesus
se encarnou através de Maria, porque as línguas pousaram sobre a cabeça dela e se espalharam. Encarnou-se em todos os homens carnais. São duas etapas de encarnação. Portanto, imaginar o cenáculo de Jerusalém ocupado apenas pelos apóstolos e Maria Santíssima seria diminuir a sua panorâmica. Como na criação não podemos excluir os anjos, assim também não podemos impedir a sua presença neste momento solene do Pentecostes, porque eles são os intermediários entre nós e Deus. São puros espíritos. Nós somos também espíritos, mas amarrados dentro da carne, que não nos permite, enquanto dentro da carne, um pensamento 100% espiritual. Portanto, em que a presença do Divino Rei é a mais penetrante, íntima e pessoal. A presença mais íntima de Cristo nos homens, como indivíduos, se processa através do seu Divino Espírito, do qual os anjos são as imagens mais fiéis e semelhantes. Eu queria ler um pensamento aqui do Padre Pio de Pietrelcina, espetacular. Eu acho que vou entender. Ele morreu em 68, mas isso aqui ele escreveu um pensamento. Quem se apega às coisas terrenas, a elas fica sempre apegado. Certamente iremos deixá-las um dia. No dia que eu morrer, meus irmãos, aí para tudo, para o relógio, para o tic-tac e para o merecimento. Eu posso a cada momento oferecer o sangue de Cristo ao Pai, por meio de Maria, e salvar todos os moribundos, sejam milhões se quiser. Quem se apega às coisas terrenas, a elas fica sempre apegado. Certamente iremos deixá-las um dia. Ele deixou. Então diz agora uma coisa prática. É melhor desapegar-nos um pouco por vez do que de uma só vez. Pensemos sempre no céu. Por isso eu digo sinceramente para vocês que já amadureceram bastante comigo, sintamos-nos sempre sem nada. E nos sintamos sempre nada. Meus irmãos, São José é tão importante. Me consola Jesus dizer para ele, com Maria, o senhor que se preocupou tanto com os pagãos, que nem me conheciam, e se emocionava com os passarinhos que contavam no seu ombro. Você vai ajudar todo mundo, já que é pai adotivo de todos, como é de mim também, a salvá-los na hora da morte. Dá uma morte suave, uma morte tranquila, uma morte serena, uma morte expectativa de um encontro e não de abandono. Fidelíssimo São José, que nos desses tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e de Pai nutrício do Redentor, rogo-vos me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignasse escolher o bem-aventurado São José
pré-esposo de vossa Mãe Santíssima Imaculada, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos ter no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fosse exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal, a que vos invoco com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço e agradeço nesta novena perpétua. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Assim seja. Meus irmãos, se alguém me está escutando, eu digo de novo, com muita responsabilidade, que meus irmãos, se os anjos da guarda são tão importantes como nossa própria salvação eterna, é só lembrar as pessoas que têm, e é só invocar. Nunca esqueço que Santo Inácio de Loyola, no fim da vida, estava tão abrasado pelo zelo das almas, que ele se ofereceu a Deus de viver mais uns anos com perigo de se condenar só para evitar um pecado venial. E que não invoca o anjo da guarda, peque contra a divina providência, porque elas são a personalização da divina providência atuando do nosso lado. Por isso digo de novo, torpedo, se alguém quiser arriscar, eu ficaria muito feliz. E o anjo da guarda, que vai ler, também vai cutucar, e vai emocionar, e vai atrair, e vai esquentar na amizade. Porque Jesus diz uma frase, meu irmão, esta frase é profundíssima. Fazei-vos amizades lá onde a traça não corrói e o verme não come. Amizade com os anjos é incorruptível. Torpedo 96 45 79 11. Mensageiros do amor. Os anjos são os mensageiros natos, os inspiradores acertados, os conselheiros seguros, os comunicadores do amor pessoal de Deus. Como espíritos puros, são capazes de se adaptar à dinâmica transformadora do Espírito Santo, que é o amor pessoal do Pai e do Filho. Podemos conversar com o amor pessoal do Pai e do Filho. No Antigo Testamento, quantas vezes os anjos, a serviço do Espírito Santo, guiavam os patriarcas, os profetas e o próprio povo eleito ao encontro do Messias? No acontecimento central de Deus-homem, a encarnação, os anjos tiveram a serviço da fecundidade do Espírito de Deus. Zacarias falou inspirado pelo Espírito Santo no dia do nascimento de seu filho João Batista, mas um anjo preparou para esta atitude às custas de uma reprimenda. Os anjos também colaboraram no saltitar de João Batista, no seio de sua mãe, Isabel. São os mensageiros gabaritados do amor de Deus para com os homens.
Vou falar uma coisa para vocês, já que estamos um grupo bem segredo. A devoção aos anjos, de todos os anjos que você olha ao lado de uma pessoa, que apenas vê o corpo dela, não a pessoa, dá aos poucos uma certa atração mútua, que as pessoas te olham com certo carinho. Não estou mentindo, porque os anjos são fantasia, não são nuvens, são pessoas, são criaturas como eu, só sem corpo. Os filhos do amor. Se os anjos são os mensageiros do amor, os cristãos são os filhos do mesmo amor pessoal de Deus. Por isso o anjo é lindo, belo. São João Evangelista pensou que era Deus, é um anjo. E nós somos filhos. Ele é lindo, belíssimo, fortíssimo. E nós somos vermes. Mas está a nosso serviço. Se está a nosso serviço, ele é muito mais meu irmão. Muitíssimo mais meu irmão. Do que no restaurante chamar o garçom para trazer uma cerveja. No batismo, cada cristão é gerado pelo Espírito Santo na filiação divina, a ponto de exclamar legitimamente no mesmo Espírito a palavra Abba, que é Pai. Dizer para o Pai eterno com o mesmo gabarito do Filho, meus irmãos. Por isso de Jesus, se tiveres fé, farás maiores milagres que eu. O que é fé? É quando o próprio Deus, com poder infinito, é teu dom. Por isso a fé se deve pedir sem cessar. Senhor, aumentai minha fé. Pela caridade, que é a atuação visível e ontológica do Espírito Santo em nós nos tornamos, por assim dizer, superiores aos anjos, porque eles estão a serviço daquele amor que nos gerou filhos de Deus na sua própria intimidade divina. Como diz São Paulo, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Esta intimidade da filiação divina faz rejubilar os anjos após cada conversão e faz fremer de ódio os anjos rebeldes. Conversão, meu irmão, é você aprofundar neste retiro a realidade angelical a teu redor. Você pode invocar os anjos do Nepal com uma firmeza tão grande como você belisca seu dedo. Toda a batalha dos anjos e demônios em torno dos homens gira, em última análise, em torno do amor pessoal do Pai e do Filho, pois é um dom tão precioso que o próprio Deus se nos dá por meio do seu amor. Quer dizer, quer atingir Deus em nós. O amor. Nós não temos ideia o que é o ódio do inferno. E fiquem sabendo, ele incomoda os bons, ajuda os maus. Por isso, quando sofrer, não se esqueça, ser amigo de Cristo é justamente lá onde os outros todos fogem. Que emocionante, Judas beijar Jesus, sinal da venda. Aqui vieste, meu amigo, com um beijo entregas o Filho do Homem. Riqueza do amor. A filiação divina, gerada pelo Espírito Santo, é tal riqueza que coincide com a riqueza do próprio Deus. Por isso, meus irmãos, nós somos o céu ambulante. E quanto mais fervoroso você é, por isso quanto mais você quer avançar, invoca sempre mais o anjo. Porque a batalha de um homem que é bom são milhares, e um homem que é mau,
Nenhum vem, porque ele já escorrega sozinho. É isto que os anjos admiram nos homens, filhos de Deus, herdeiros do céu e co-herdeiros de Cristo. Os anjos até se julgam honrados em caminhar junto com os homens para a meta final, porque podem glorificar mais a Deus visível e vivo em cada cristão. Pense agora, meu irmão, dos anjos da guarda, dos que estão no inferno. E consta que o anjo da guarda, que nos leva ao céu, é o mais próximo de nós, no céu, por toda a eternidade. Que no futebol, os que fazem o gol se abraçam e pulam. O demônio, porém, procura fascinar os homens para as riquezas passageiras. Eu estou traumatizado, meus irmãos, que Jesus, na última ceia, já estava vendido que nem um cavalo. E hoje é vendido também, quando os padres olham mais o dinheiro. E São Paulo disse, Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E para ter Cristo, tudo é lixo. Tudo, tudo, tudo. Como diz o Padre Pio, desapegar-se de uma só vez não dá. Basta aos poucos. No fim da vida, você está só com o seu corpo e o seu pijama. O demônio, porém, procura fascinar os homens para as riquezas passageiras. Como diz São Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem na tentação e no laço do demônio, e em muitos desejos inúteis e nocíveis que arrastam os homens ao abismo da ruína e da perdição. Olha, meus irmãos, eu digo uma coisa, o dinheiro é como o excremento para a terra ser mais fecunda. É o estrume, porque o dinheiro, meus irmãos, é realmente a concupiscência de todos nós. Temos que usá-lo. Portanto, a pobreza evangélica não é ter ou não ter, é usar e abusar. Eu estou cada passo olhando o meu armário, tem uma camisa bonita, que até hoje não usei, e se não vou usar até o último dia da minha vida, eu roubei de Cristo, sem camisa, debaixo do viaduto do Capanema. Batalha do amor. Se o verbo veio porque era seu, e os seus não receberam, como diz João, capítulo 1, versículo 10, esta negação é uma ofensa frontal ao amor de Deus, presente em Cristo. Negar ou aceitar Cristo é um assunto delicado, por culminar no amor pessoal do próprio Deus. Meus irmãos, com este retiro dos anjos, que estão rodeando minha cama também, com Jesus Eucarístico, eu sinto uma tal amizade com Jesus. Posso falar por quê? Mas é segredo entre nós. Há dias que não consigo dormir até meia-noite. Então Jesus diz, lembra-te que na agonia foi nos apóstolos e disse, não pudesses viajar 1 hora comigo? Jesus, são 3 horas que estou contigo. Me dá uma confiança, uma amizade tão grande que eu falo com ele com uma facilidade, sem desconfiança, sem medo. Quero-vos amigos. E ele não mente. No fim dos tempos, o inimigo de Cristo há de fascinar os homens até com milagres e truques infernais, por não terem aceito o amor da verdade, gratuitamente oferecido à raça humana. A profecia de Jesus é que no fim do mundo haverá muitos milagres. O demônio vai fazer muita festa. E os milagres são passageiros. Segunda carta de São Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2. Presta atenção.
a manifestação deste ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de milagres, de sinais e de prodígios enganadores. Ele usará de todas essas seduções do mal para aqueles que se perdem por não terem aberto seus corações ao amor da verdade que os poderia ter salvos. Ó Deus, que para a salvação do gênero humano usasses a água como sinal dos maiores sacramentos, atendei propícia a nossa oração e infundi nesta água a força de vossa bênção divina e fazer que pela invocação do vosso santíssimo nome e a intercessão de São Francisco Xavier, apóstolo das Índias, todos que usarem tomar desta água, recebam a saúde do corpo e a paz da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofensa ao amor. Quando Deus marca uma alma, é na base do seu espírito de amor, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quando uma alma se encontra com Deus, há uma intimidade de pessoas e força irresistível. Gosto muito desta frase. Um contato de Deus com minha pessoa, na duração de um 10º de segundo, é capaz de arrancar todas as paixões e implantar todas as virtudes. Por isso o pecado é sempre um assinte contra o amor pessoal de Deus, que é o Espírito Santo. E por isso também o pecado acha uma repercussão indelével nos anjos bons, que sintonizam com o Espírito Santo, como também nos anjos rebeldes, que culminam no ódio contra o amor de Deus. Cristo põe no amor o dilema do cristão. Cada pecado é traição ao amor. Nunca esqueço a frase de Teresa de Calcutá. Se neste instante você odeia alguém, não pode dizer, por justiça, que ama Deus. São João diz, quem diz que ama Deus e odeia o próximo, é mentiroso. E todo mentiroso é filho de diabo, seja até um alto dignitário da igreja. São Mateus também fala aqui, capítulo 12, 43. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele errante por desertos à procura de um repouso que não acha. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí, e voltando encontra vazia, limpa, enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entra nessa casa e se estabelece aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Ofensa imperdoável. Quem ofende o amor de Cristo, ofende a sua intimidade cristalizada na pessoa do Espírito Santo. E ao mesmo tempo se liga ao demônio, que é o extremo oposto do mesmo Espírito do amor. Puxa, meus irmãos, agora entendo a frase do Papa Francisco. Bota coração em tudo. Embora todos os pecados tenham perdão, o pecado contra o Espírito Santo jamais o terá, porque chama ao próprio Deus de demônio. Vou ler agora Marcos, capítulo 3, 28. Em verdade vos digo, todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de um pecado eterno. Jesus falava assim, porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Em resumo, a definição mais íntima do pecado é amor de Deus desprezado.
desprezar Jesus na Eucaristia, hein? Amor é a personificação do Espírito Santo. Eu desprezo a encarnação do demônio. Os anjos bons são os servidores do Divino Espírito Santo. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele é o verbo encarnado. Então, quando eu digo a frase da Escritura, está cheia de Deus, e do poder de Deus, e do conteúdo de Deus. Oração do amor. A oração de Jesus na última ceia esteve impregnada do amor divino. Almejou a unidade vivencial entre Deus e os homens. Que todos sejam um, como nós somos um. Essa unidade amorosa é gerada pelo Espírito Santo. Além de ter rezado por nós, Jesus pediu para nós o mesmo amor que o liga ao Pai. Não ter essa intimidade de amor que existe entre o Pai e o Filho é cair em outro extremo, isto é, no poder das trevas e do mal. João 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Isso é o que rezou Jesus. E agora vem a vitória do amor. Dizer a um escravo algemado, o rei te chama e quer falar pessoalmente contigo, é provocar nele uma grande expectativa. E quando o escravo diante do rei ouve esta frase, tirai-lhe as algemas, a expectativa estará mudada em grande alegria. E o seu rei lhe disser, doravante viverás comigo no palácio, como um filho. Certamente lhe botarão lágrimas de emoção incontida, pois de escravo passou a ser filho. Esta realidade que toca a todos nós, que fomos invadidos pelo Espírito de adoção no momento do batismo, como escreve Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são movidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Assim, pois, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez cair no temor, mas recebestes o espírito de oração, pelo qual chamamos Abba, Papai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isto, porém, se padecermos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Por isso, meus irmãos, amigo é aquele que fica e os outros fogem. A sublimidade de nossa filiação divina contrasta com a escravidão infernal, a que estávamos sujeitos pelo pecado. Quem nos poderá abrir sempre maiores horizontes dessa sublimidade divina? A não ser os anjos que vivem normalmente na familiaridade de Deus. Meus irmãos, sinceramente, estou feliz de fazer este retiro em quase 90 anos de idade, porque, meus irmãos, morrer com os anjos que me levarão ao Pai é um céu já dentro dessa carcaça que está tomando 8 remédios cada dia. Senhor, acrescentai à minha instável alegria da filiação divina o vigor da alegria exuberante dos anjos, para que cante comigo a minha maior realidade, sermos também filhos do vosso Pai. Meus irmãos, não sei mais o que falar, não dá na boca. Imagina o anjo da guarda, que está do meu lado, é um pedaço do céu, e vai ficar comigo no céu, o mais perto de todos. Por isso, teu anjo da guarda é o céu, teu demônio é o inferno. Por que o anjo está do meu lado? Porque sou filho do Pai do céu. Ele é servo, está a meu serviço por amizade. Ele é servo, eu sou filho, mas ele só vem quando é chamado. E o demônio vem quando não queremos que ele venha. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto carnal do vosso ventre carnal. Jesus carnal, carnal há 20 séculos, carnal até o fim do mundo, para o encontrarmos carnalmente e não o lembrarmos fantasiosamente. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Per intercessionem beata sempre Virginis Maria, Sancte Iosef Sanctinati, Omnes Sanctorum Angelorum, exorcizo vos spiritus immundos, in nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amém. Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada possa manchá-los. Conservai imaculadas suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso corpo. Conservai imaculados seus lábios, diariamente tingidos com vosso preciosíssimo sangue. Conservai-os puros e livres de todo afeto terreno seus corações, que selastes com o semicenete do sacerdócio. Que o vosso amor os rodeie e os preserve do contágio do mal. Abençoai os trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas se usem a direção, seja a sua alegria cá na terra, e forme no céu a sua formosura e imperecível coroa. Amém. Mãe querida, fazei que muitos meninos sejam estimulados pelo grande exemplo do menino Bernardo Boldrini, a procurarem a primeira Eucaristia pela inspiração do Espírito Santo, e que todos os padrinhos assumam sua missão prometida na celebração do batismo. Mãe querida, se todos os padrinhos assumissem sua missão de salvar eternamente seus afilhados, a Igreja viveria certamente um novo perene Pentecostes. Mãe querida, se for do vosso sagrado, alcançai-nos a graça que pedimos através de vosso filhinho, agora convosco no céu, Bernardo Boldrini, assim seja. Na presença dos anjos vos louvo, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.